também. Pois bem, de onde vem essa palavra romance? Que muitas vezes, pessoal, a gente tem um erro de achar que romance está relacionado a um caso de amor, vamos dizer assim, uma paixão, um namoro. E na verdade, pessoal, não é bem isso. A gente vai entender hoje que a palavra romance, ela não está... isso não é obrigatoriamente, ela não está ligada à questão de um namoro, por exemplo. É claro que não, né? A palavra romance, se vocês observarem, ela vem de um termo medieval chamado romanço, né? Que é uma língua, ou seja, que vem do latim. Então, assim, o latim é a língua falada dos romanos, o antigo Império Romano, que vocês estudam em história, né? Roma, o Império Romano, e aí Roma ele se expandiu pelo mundo, dominando o mundo, e isso fez com que levasse o latim para muitos lugares. Então muitas regiões começaram, por exemplo, o português vem do latim, o francês, o italiano, o romeno e outras línguas que são originárias do latim. Então a palavra romanço, inicialmente era uma língua, um jeito de falar, correto? Depois disso aí as pessoas começaram a escrever nessa língua histórias, né? Folclores, começaram a escrever essas histórias, imaginações, fantasias, aventuras nessa língua do romanço, ok? Aí as pessoas começaram a chamar aqueles tipos de livro de romanço. Tá entendendo agora a ligação? Então a língua originária do latim, um jeito de falar, um dialeto chamado romanço, e as pessoas começam a escrever histórias, imaginações, aventuras, fantasias, começam a escrever essas histórias, e aí por simetria, né, ou por aproximação, começam a chamar aquelas histórias de romanço. Essa é uma primeira explicação. Porque tem outra explicação. A outra explicação é que a palavra romance é derivada do nome romance, né? Que é uma língua provençal, né? Na região de Provença. E aí vem o latim romanicus, que passou a se designar um gênero literário. Então eu tenho duas explicações. A primeira, que era o romanço, era um jeito de falar um pouco diferente do latim, e quando escrevia naquela língua falava, está escrito em romanço. E aí vem o livro, né, o estilo de escrever romance. Agora, outra teoria, ou outra ideia, ou outra hipótese, é de que vem do próprio latim romance, né, que é a língua provençal, o romance, daí vem românicos, que dá origem a um romance. Seja como for, o que nós podemos entender aqui agora é que a palavra romance vem do latim, né? E que romance não é necessariamente a questão de um namoro, né? Não necessariamente, mas uma questão ligada a uma forma de escrever. Porque naquele tempo, pessoal, é bom lembrar que as pessoas escreviam muito no estilo poético, né? O gênero lírico, ou seja, poema, do qual já falamos em outras aulas. Então, é natural, né, que as pessoas criam nova forma de escrever, que é o romance, diferente da epopeia, diferente do poema, né, diferente do teatro, e aí, é claro, precisa surgir um nome para isso. Romance é o nome. Mas nós não vamos ficar muito presos nessa questão da origem, porque o que nós precisamos saber é que vem do latim, é claro, né? E o que é o romance? Isso é mais interessante para nós. Hoje, o que nós podemos chamar de romance? Que gênero textual podemos chamar de romance? É uma obra literária, que ela é em narrativa, isso é importante. O romance é narrativa, né? Tem os elementos da narrativa. Lembra os 5 elementos da narrativa principais? Vamos lembrar? Foco narrativo, o narrador, que é quem conta a história. Enredo é o desenrolar da história, que principalmente a narrativa ela se desenrola em início, meio e fim. Personagens ou seres
que participam da história. Espaço ou cenário ou local é onde a história se passa, e tempo, né, que é quando se passa a história. Ou seja, lembra da questão do tempo cronológico, que é marcado no relógio, por exemplo, uma aula, uma partida de futebol, né, uma viagem, ela é marcada pelo relógio. Ou tempo psicológico, que é de lembranças. Então, o romance, ele tem os elementos da narrativa e é em prosa. O que é prosa? Vamos falar daqui a pouco. É uma narrativa longa, não é curta, igual o conto, a crônica, a fábula, ela não é pequena, por isso que é um livro, ela é longa, com fatos criados ou relacionados aos personagens. Também tem romances baseados em histórias reais, ok? E esses personagens, ou essas personagens, elas vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas, numa sequência de tempo relativamente ampla. Resumindo esse slide, romance é uma narrativa em prosa, longa, real ou imaginária, baseada em fatos reais ou uma história imaginária, em que as personagens vivem diversos conflitos. Lembra o que é conflito? Nós falamos isso muito no conto. Conflito é uma situação que quebra a linearidade, quebra a ordem daquela história, ou seja, aquela paz, entre aspas, né? Que não precisa ser só uma briga para ser um conflito, né? Imagine que você vai, volto a repetir, eu dou muito esse exemplo em conto. Eu saio para ir para a sala de aula. No caminho, ao invés de eu me dirigir para a escola e entrar, assistir a aula, eu paro para brincar com os amigos. Quer dizer, foi um conflito, eu estou brincando, né? Estou num momento de descontração, de alegria, porém é um conflito porque eu deveria ter ido para a escola e eu não fui. Ok, pessoal? Pois bem, para dar continuidade, para não esquecer, eu sei que vocês sabem isso aí, vamos diferenciar prosa e poema. Veja bem, poema é um tipo textual, é um gênero textual que ele é escrito em versos, que são linhas curtas. Os versos se agrupam em estrofes e possui linguagem sentimental. Isso é poema, né? Prosa é a linha completa. As frases ou as orações vão se organizando em parágrafos, e os parágrafos vão juntando e formam os capítulos que formam o livro completo, o texto completo. Ok? Então, quando fala poema, nós falamos escrita em verso. O cordel utiliza dessa estrutura poética, né? Poema. O próprio poema. Agora, prosa, o conto, a fábula, a crônica, a reportagem, porque é prosaico. Prosaico quer dizer, ele é desenvolvido, né? Ele completa a linha toda. Então, essa é a ideia. Só para lembrar, pessoal, que eu sei que vocês sabem muito bem disso. Pois bem, o nosso ponto de partida, falamos aqui do Brasil, viu, pessoal? Nosso foco aqui é o Brasil. Então, nosso ponto de partida para estudar o romance é o século XIX. Embora no século XVIII já tinha algumas coisas ligadas a essas aventuras, porém não era tão organizado como um romance. Eu vou falar disso mais adiante. Veja lá então. No século XIX, mais precisamente 1843, o romance surge no Brasil. Ok? É claro, já tinha outros livros que contavam história, mas o início do romance no Brasil ele tem data, e a data é o ano de 1843 e 1844. 2 anos assim, 43, 44, sim, explicaremos melhor. Hoje você vai a uma biblioteca ou a uma loja, né? Você vai comprar um romance, ou pela internet você compra o livro completo. Ok? Mas no início não era assim. No início, para a pessoa ter acesso a um romance, né, a uma história, ele não comprava o livro completo. E como que ele fazia então? Ele comprava o jornal do dia, e naquele jornal ele lia o capítulo da história do romance que ele queria. Como assim? Veja bem. O autor de um romance, né, ele não publicava um livro completo.
que ele fazia? Ele procurava o jornal, um jornal de circulação, de grande circulação, que era bem vendido, e ao chegar lá, ele pagava, claro, né, para publicar, né, aquele romance. Às vezes o próprio jornal fazia isso com a intenção de vender mais, né, e pagava para o autor. Enfim, era o marketing, né, como tem até hoje a questão financeira, né, de ganhar, de lucrar em cima disso. Tudo bem. Mas o que acontecia? Ele ia até o jornal e publicava um capítulo. Aí o leitor comprava o jornal, lia aquele capítulo, e quando ele lia, ele ficava interessado na continuação. Mas ele não tinha um livro para ler a continuação, igual tem hoje, poderia ler, né, virar a noite lendo, ou enfim, né, cada um do jeito que gosta. É tão interessante que eu vou continuar a leitura. Não. O que ele fazia? Ele esperava a edição do jornal do outro dia para comprar o jornal novamente e continuar a leitura. Então, o que acontecia? Hoje publicava um capítulo do livro, amanhã outro, e mais outro, e mais outro, até terminar o livro. Esse estilo de publicar o livro era chamado de folhetim. Por que folhetim? Folhetim significa um espaço pequeno na folha, porque não ocupava a folha do jornal inteiro, apenas uma parte dela. Então folhetim vem disso aí, é um folheto pequeno. Folhetim vem de folheto pequeno, então é uma parte dentro do jornal. Ok, pessoal? Então os primeiros romances no Brasil foram publicados em folhetins. Nós agora vamos falar de uma questão em relação qual é o primeiro romance brasileiro. Qual foi o primeiro romance produzido no Brasil? Nós temos dois. Do lado esquerdo nós temos O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza. Do lado direito nós temos A Moreninha, tá até um pouquinho apagado, esse mesmo é a foto o primeiro livro publicado, da Moreninha, né? Por isso que está um pouquinho assim apagado, desconfigurado. Então nós temos O Filho do Pescador, A Moreninha. O Filho do Pescador versus A Moreninha. Quem é o primeiro? O Filho do Pescador foi publicado em 1843. Veja, A Moreninha foi publicada em 1844. Aí, obviamente, a gente vai dizer, então, O Filho do Pescador foi o primeiro romance do Brasil. Sim e não. Como assim? Veja bem. Antônio Gonçalves Teixeira de Souza, em 1843, publica O Filho do Pescador. Ok? Ok. Porém, em 1844, Joaquim Manuel de Macedo publica A Moreninha. Por que então que eu chamo, é comum as pessoas dizerem que A Moreninha é o primeiro romance do Brasil e não O Filho do Pescador, se ele foi publicado um ano antes? A resposta é essa, está aqui nesse slide. É porque O Filho do Pescador, ele não tinha uma boa qualidade. Ele não fez sucesso com o público. Ele não atingiu o público, ele não agradou as pessoas. Então ele foi como uma experiência. É como se eu pegasse o 14 bis de Santos Dumont e comparasse com o avião da atualidade. Então eu digo que o 14 bis ele foi o primeiro protótipo de avião, porém, ele não teve assim uma boa, vamos dizer, um bom tempo de voo, ele não teve um bom, vamos dizer, uma boa quantidade de passageiros, apenas uma pessoa ali, só o piloto. Então o que eu tenho então? Eu tenho que falar em avião hoje, é falar nesses aviões modernos e não no 14 bis. O 14 bis é um protótipo, é o pontapé inicial. Então o que Antônio Gonçalves Teixeira e Souza faz com O Filho do Pescador é dar um pontapé inicial. Mas não ficou bom, não ficou no estilo de romance. Então, em 1844, Joaquim Manuel de Macedo publica A Moreninha com mais qualidade, com mais aceitação. Porém, pessoal, não vamos ignorar o trabalho de Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, Ele foi o pioneiro nesse sentido de tentar. Então, assim, alguém diz, o primeiro romance, alguns críticos literários, algumas pessoas, alguns estudiosos falam assim, o primeiro romance
é o filho do pescador, porque foi em 1843. Ou bom, não, ou gostando, ou não gostando, foi ele. Ok. Outros falam, o primeiro romance é a Moreninha, porque ele já foi melhor, mais organizado, mais desenvolvido. O outro foi uma tentativa. Também ok. O que a gente vai fazer é considerar os dois. A melhor forma é considerar os dois. Considerar um em relação ao tempo e o outro em relação à estrutura e à qualidade. Ok? Esse é o livro A Moreninha. Esse é o Macedo, Joaquim Manuel de Macedo, né, que escreveu A Moreninha. Pessoal, nós precisamos levar em consideração uma coisa aqui. Veja bem. Nós estamos falando 1843, 1844. Nós estamos falando de uma época que não havia rádio, televisão, muito menos, e nem pensar em internet com todos os recursos, as redes sociais. Então, vamos pensar que a leitura nesse momento é uma forma de entretenimento, de prazer, de diversão. Então é por isso que o romance teve uma grande aceitação no Brasil, porque os jovens daquela época, né, os leitores daquela época gostavam muito de ler, né? Diferente de hoje. Hoje a gente sabe, lamentavelmente, não é dos hábitos preferidos, né, de muitos jovens, de muitos estudantes a leitura, né? E muitos nem o fazem. Mas naquele tempo não era assim, sabe? Aí a gente vai dizer, mas hoje também eu tenho muitas outras formas de entretenimento. É óbvio, isso faz também e dá diferença. Agora, é importante vocês saberem, né, que o romance ele ganha um espaço, sabe? O romance ele vai ganhar espaço justamente por isso, porque é nesse contexto de gostar de leitura que ele vai achar pessoas interessadas. Eu vou ler hoje, amanhã eu continuo a leitura, depois eu torno a comprar o jornal para continuar a leitura, e isso vai incentivando, né, o mercado editorial, que é o mercado de publicação de livros, ok? Muito importante lembrar disso. Nesse momento agora, pessoal, nós vamos falar das características do gênero. O que caracteriza o romance? Quais são as características de um romance? Vamos lá? Eu sei as características de um poema, sei do conto, da fábula, da crônica, da receita, né, do bilhete, do e-mail, enfim, né, de todo o gênero textual. E do romance? Quais são as características? Primeiro, elementos da narrativa. Não se fala em romance sem falar em narração. Ok? Para existir o romance tem que existir a narração, porque eu tenho que contar uma história, seja aventura, né, seja, enfim, né, vamos dizer, de guerras, lutas, mas tem que ter uma narrativa. Tem que narrar, tem que contar alguma coisa. Ok? Então, os elementos da narrativa, como nós já falamos no início. O narrador, que é quem conta a história, participando ou não dela. Se ele participa, ele é um narrador personagem. Se ele não participa, ele é um narrador observador, ou chamado terceira pessoa, observador onisciente, seja como for. Tem que ter personagens, tem que ter espaço, e não apenas um, são vários espaços. Porque imagina um romance em um lugar só, né? Então, assim, são vários espaços. Tem que ter o tempo desenrolado da história, o tempo, e tem que ter um enredo, né, que é a estrutura, né, vamos dizer, o início, o meio, o fim, né, tem que ter um enredo. Então, primeira característica básica do romance, elementos da narração. Ele é uma narração. Segunda característica do romance, nós temos que o romance ele tem vários conflitos, e isso diferencia do conto, ok? Isso faz a diferença do conto. Ele tem vários conflitos. O que seriam esses conflitos? Volto a repetir, são situações que quebram aquela linearidade. Então eu estou indo nessa direção, acontece algo que me faz desviar, mudar de caminho.
Isso aí nós chamamos de conflito. Em literatura, conflito não significa só briga, discussão, disputa. Conflito é algo que quebra aquela sequência, aquela linha que estava indo, ok? Pode ser uma coisa boa. Por exemplo, sair para ir ao mercado comprar alguma coisa e aí, por exemplo, alguém me convida ali para um amigo, né? Convida para bater um papo. É uma coisa boa, ok? Mas foi um conflito porque quebrou aquela ordem que eu estava seguindo, entendeu? A trama envolve várias situações, porque no conto eu tenho que ter a situação única, porque o conto é como se fosse a miniatura do romance, entendeu? Por isso que o romance é uma narrativa extensa. Então vimos que a primeira característica é que é uma narrativa, a segunda é uma narrativa extensa que tem vários conflitos. E a terceira característica é que nós vamos ter o maior destaque para as personagens. Ou seja, às vezes no conto o destaque fica muito para o tempo, para o espaço. No romance não. O destaque recai muito sobre as personagens. Claro que o espaço é importante, o tempo é importante, o enredo, a estrutura narrativa é importante, claro que é importante, mas o destaque recai sobre as personagens, o destaque maior. Por que isso acontece? Porque ele envolve muitos personagens, né, as personagens. Porque assim, pessoal, veja bem, se é uma narrativa extensa, então o que acontece? Aquelas personagens vão estar aparecendo, né, e reaparecendo em diversos momentos. Então é isso que dá destaque às personagens, né? Para você entender, o romance é comparado com a novela ou a telenovela da atualidade. Então há um destaque em alguns personagens, claro, as principais, né, personagem principal, mas tem a secundária, né? Mas ela também tem o seu papel importante e tem os figurantes. Então os três principais, ou as três principais características do gênero romance é narrativa, tem que ser narração, vários conflitos para diferenciar do conto e um destaque maior para as personagens do que para outros elementos, como tempo, espaço, enredo e assim por diante. Ok, pessoal? Bom, nesse momento agora nós vamos falar de vários tipos de romance. Certo? Então veja vocês que quando falo em romance, né, a gente é induzido a pensar em um tipo só, mas isso é um engano, porque a gente tem vários tipos de romance. Vários tipos de romance. Por exemplo, quando o romance surgiu no Brasil, nós tínhamos 3 tipos de romance. Quando surgiu no Brasil, tinha só 3, mas não são só 3. Vocês vão ver que tem muito mais. Mas quando surgiu, tinha 3. Quais eram os 3? Urbano, que contava as histórias da cidade, da sociedade da época, as festas, né, os eventos, a vida na cidade. Daí o nome urbano está ligado à cidade. Regionalista, que é esses do meio aqui, ok? Regionalista é esse aqui do meio, que é o romance que conta de uma região, porque o Brasil é muito grande, é um país muito de grandes dimensões, né? Por isso a gente costuma dizer em geografia que o Brasil é um país de dimensões continentais. Quantos outros países europeus cabem dentro do Brasil? Não é verdade? Então assim, é natural que haja muitas regiões, muitas pessoas que tenham cultura diferente. Por exemplo, a cultura na região sul é uma, na região nordeste é outra, no norte é outra, né? O jeito de falar do gaúcho é muito diferente do jeito de falar do nordestino. Então, os romances também começaram a retratar essas diferenças regionais. Então, um romance que retratava as diferenças regionais, os costumes de uma região, era chamado de regionalista. E ainda tínhamos um terceiro tipo, que é o indianista, que é um romance que, como o nome já diz, vem de índio. Ele retratava o índio.
ele retratava o índio em contato com a natureza, né? O índio era colocado como herói. Por exemplo, se você lê Iracema, né? Quem leu Iracema, ou Guarani, onde o índio é colocado como um herói, bravo, destemido, corajoso, ok? Então é isso. Os romances no Brasil, século XIX, 1843, a partir de 1843 se classificava em 3. Urbano retratava a cidade, regionalista retratava o costume de uma região do Brasil, e indianista retratava os índios e o contato com a natureza. Hoje, pessoal, nós temos vários tipos de romance, né? Aqueles 3 tipos ainda continuam, mas hoje a gente tem outros tipos de romance. Vamos ver quais? Então vamos lá. Ficção científica. O que é o livro ou romance de ficção científica? É um romance, como o nome já fala, são 2 palavras, veja, ficção. Ficção é algo inventado, é algo que não existe na realidade, ok? Então um filme de ficção científica, um romance de ficção científica, ele trabalha com algo que não é na nossa realidade, né? Por exemplo, Guerra nas Estrelas, isso não é da nossa realidade, então é uma ficção científica. Então a ficção científica, além dele trabalhar com essa ideia da ficção, daquilo que não existe, ele usa elementos da ciência, da tecnologia, máquinas, aparelhos que ainda não existem, né? Que não são, vamos dizer, conhecidos nossos. Eu vou dar um exemplo bem antigo. No século XIX ainda, um escritor francês por nome de Júlio Verne escreveu um livro chamado 20.000 Léguas Submarinas. Veja bem, 20.000 Léguas Submarinas. Nesse livro de ficção científica, ele falava de viagens no fundo do mar, de um aparelho, né, ou de um instrumento capaz de transportar as pessoas no fundo do mar. À época as pessoas conheciam o navio, não conheciam o avião, mas conheciam o navio, as carruagens, né? Mas um meio de locomoção que ele se movia no fundo do mar, embaixo, dentro d'água, não era conhecido. Passado alguns anos, né, foi inventado o submarino. Mas Júlio Verne já escrevia sobre o submarino antes mesmo dele escrever, né, dele existir. Ok, pessoal? Então isso é ficção científica. É eu inventar algo, é eu escrever, criar uma história e usar elementos científicos, né? Seja experiência científica, seja aparelhos de locomoção, instrumentos para locomoção, mas na verdade, né, a ficção científica ele permite uma história imaginária, pensando lá no futuro. Então essa é ficção científica. Romance de aventura, muito conhecido. A propósito, os romances de aventura, eles iniciam desde lá da Idade Média, não um romance em si, mas as histórias de aventura dos cavaleiros medievais, né? Já começam lá, por exemplo, os 3 Mosquiteiros, né? O Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, que já é desde a Idade Média lá, Tristão e Isolda, conta das aventuras dos cavaleiros medievais, das armaduras que iam para a guerra e tudo. E aí depois que surge o romance, é claro que o romance se estrutura, vai surgir também os romances de aventura, que como o nome já diz, são aventuras, está muito ligado a viagens, lutas, aventuras, né? Então a gente tem aí, por exemplo, as viagens de Gulliver, que certamente alguns já leram, é um romance de aventura, né? Conta viagens, aventuras dos 3 Mosquiteiros, até mesmo Dom Quixote, embora seja uma crítica, mas é um romance também de aventura, que conta as aventuras desastrosas, né, de Dom Quixote. Muito interessante e é bom que leiam também, sugiro que leiam, ok? Então romance de aventura, como o nome já diz, ele fala de aventuras, né, viagens, lutas, né, descobertas. Aí vem o nome aventura, como vocês podem ver aí na própria imagem também, nas capas dos romances.
Um outro tipo de romance é um romance histórico ou romance de época, que, como o nome já diz, o próprio nome sugere, ele é um romance que retrata uma época anterior, ok? Uma época anterior, né? Então, assim, nós temos As Minas de Prata, né? É um exemplo de um romance que ele fala um pouquinho do passado, ele conta do passado. Então, é possível escrever hoje um romance histórico? Claro que sim, toda época é possível escrever um romance histórico. Basta você retratar acontecimento do passado. Nós temos, por exemplo, histórias de época, novelas de época que retratam um período anterior, séculos passados, descoberta do Brasil, né, a época do Império. São romances também, são livros que retratam momentos passados, momentos históricos, ok? Nós temos também no Brasil, principalmente no Brasil, no século XX, vai surgir um tipo de romance que é o romance psicológico. Olha, pessoal, veja bem, em poucas palavras a gente define, a gente, claro, não vai entrar em grandes detalhes, porque isso já é para um nível mais avançado, mas o romance psicológico é um romance que retrata os sentimentos, as sensações das personagens. Não o mundo exterior, mas o mundo interior. Por isso o nome psicológico, entendeu? Não retrata o exterior, as aventuras, as viagens, o que ele faz, o que ele fala. O foco desse romance é o mundo interior, o comportamento e a forma de agir daquelas personagens. Daí o nome psicológico. No Brasil nós temos um grande nome nos romances psicológicos, Clarice Lispector, né? Esse também é muito conhecido de vocês, é o romance policial, né? O Sherlock Holmes, né? O famoso Sherlock Holmes, né? E o seu assistente, o caro Watson, elementar, meu caro Watson. Nós temos aí os romances policiais, são romances que retratam mistérios envolvendo, às vezes, até algum crime, as investigações, os mistérios, né? São tipos também de livros de romances preferidos, levando em conta que a gente tem livros, e para cada livro você tem um público que aprecia. Talvez alguém gosta mais de aventura, o outro gosta mais de ficção científica, o outro gosta mais de romance histórico, o outro gosta mais de um romance policial. Isso vai do gosto de cada um, né? E nós respeitamos a escolha de cada um. O que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é mostrando as características de cada um desses romances. E o romance policial, é claro, é um romance que envolve investigação, mistério, detetives, né? Investigação da polícia, enfim, romance policial, como o nome já diz, envolve esse mundo de investigação da polícia. Romance de cavalaria, ou novela de cavalaria, como era chamado, né? Que teve um pequeno erro, né? Não foi corrigido, no lugar aqui, a Idade Média. Retratava um universo, a cultura da Idade Média, ok? Deixa eu tirar aqui para vocês verem a imagem. Então essas novelas de cavalaria, elas retratavam aqueles cavaleiros, como vocês podem ver na imagem, né, com armaduras, com espada, ainda não era a guerra como é hoje, de aviões e outros tipos de arma, né? Aqueles cavaleiros que, montados em seus cavalos, exércitos, iam conquistar cidades, lutar. Então, havia toda uma história em cima daquilo, né? Havia aquela questão também vamos dizer, dos envolvimentos amorosos, das descobertas, enfim. Os romances de cavalaria, o foco deles era retratar a vida, a lealdade, a honra, a religiosidade dos cavaleiros medievais, né? Existe ainda hoje? Existe. Claro que existe ainda, né, livros que retratam o romance de cavalaria. Alguém hoje ainda escreve nesse estilo? Né? Não estamos vendo isso aí não, mas também não é proibido ou impossível disso acontecer. E aí a gente chega no romance contemporâneo. Esse romance contemporâneo, pessoal, é um romance mais, vamos dizer aí,
atual, né? Inclusive a palavra contemporâneo significa atual, né? Da atualidade. Nós vivemos nos tempos contemporâneos. E aí o romance contemporâneo nós vamos ter vários estilos, sabe? Os romances contemporâneos, eles se abrem em vários gostos, em várias em várias perspectivas, em vários olhares. Por exemplo, você tem aqui A Culpa é das Estrelas, John Green, né? Que narra a situação difícil ali da personagem, né? Que luta contra uma doença, no final acaba morrendo e tudo. Mas você tem também um que usa de muita imaginação e até de fantasia, como a série Crepúsculo, né? Que narra todo aquele mundo fictício, né? Aquele mundo, vamos dizer, envolto em lendas e tudo mais. Mas do outro lado também a gente vai ter, por exemplo, romances de autoajuda. São livros ligados à autoajuda, né? Ajudar as pessoas no dia a dia, com os problemas da vida moderna. Também temos a questão dos livros ligados ao universo religiosos, líderes religiosos, outras figuras religiosas que publicam livros, né? No sentido de ajudar, de orientar espiritualmente as pessoas. Então, os romances contemporâneos hoje eles são muito variados, né? É difícil falar que hoje a gente tenha só um estilo. A gente tem vários estilos. Ficção entra aí, aventura, policial, romances de fato, né? Casos de amor, mitos envolvendo zumbis. A gente tem uma infinidade de escolhas para esses romances contemporâneos. E é isso que faz essa grande quantidade, essa diversidade de romances hoje. Ok, pessoal? Tá dando para acompanhar, pessoal? Dá um ok aí, né? Dúvidas? Se tiverem dúvidas aí, podem escrever no bate-papo, a gente está de olho, estamos acompanhando. Então aí, pessoal, nós estamos falando aí dos tipos de romance, falamos o surgimento do romance, falamos aí da origem do romance no Brasil, falamos as características do romance, e agora estamos encerrando falando, dos tipos de romance, dos primeiros romances, urbano, regionalista, indianista, até chegar no romance contemporâneo. Inclusive no convite era mais ou menos assim, a seta que levava do folhetim até o contemporâneo. Ok? Muito bem. Então é isso, pessoal. Isso aqui nós vamos pular. Vamos só voltar um pouquinho aqui. Tem um comentário de Vitor aqui sobre um mangá, inspirado na lenda do Rei Arthur. Sim, um romance medieval, é verdade. Inclusive até hoje, é possível, como eu disse, pessoal, quando nós chegamos na contemporaneidade, vocês querem entender isso aqui? Basta vocês música. Vamos fazer uma comparação com música. Veja bem, o que nós temos em música hoje? Música tem vários estilos. Tem a música religiosa, tem a música aí, tem o funk, rock, enfim, A gente for falar aqui, então assim, o romance não é diferente, Nós temos vários tipos de romance. Falar de romance hoje é falar de vários tipos: policial, autoajuda, lenda, isso, aquilo, infinidade de romances, Então a gente tem assim, hoje um autor, um escritor, o que ele faz? Ele escolhe um estilo que agrada mais o público, é claro, porque ele quer agradar para vender mais. Por exemplo, a série Harry Potter, que é uma infinidade de imaginações, mas por outro lado a gente tem, por exemplo, uma série de livros, o estilo Augusto Cury, que são livros de autoajuda. Temos, por exemplo, em Crepúsculo, envolver os adolescentes, os jovens, enfim, tudo isso aí. Nós temos um aluno com uma dúvida aqui, que ele... Deixa eu ver se a dúvida dele... A sua dúvida em relação ao romance, o que é contemporâneo?
A palavra contemporâneo quer dizer uma coisa da atualidade, do momento. Então eu dizer moda, porque hoje a gente não pode falar mais moderno, porque moderno é uma era que já ficou para trás, entendeu? Moderno é algo que já ficou para trás. Para nós hoje nós falamos em contemporâneo. Alguns falam pós-modernidade, outros falam contemporâneo. Mas o que é contemporâneo? A palavra contemporâneo é o que está vivendo no momento. É uma palavra que nunca vai sair do dicionário, nunca vai perder o significado. Contemporâneo é o do momento. O que para nós é contemporâneo hoje, daqui 100 anos já não é mais. Entendeu? As pessoas que viverem daqui 100 anos já não vão chamar, o que eles chamarem de contemporâneo não é o mesmo nosso contemporâneo. Entendeu? O jeito de estudar hoje, o jeito de vestir, o jeito de, vamos dizer, comunicar contemporâneo é o que a gente faz hoje. Daqui 100 anos pode ser tudo diferente disso. Aí o contemporâneo deles lá no futuro vai ser diferente do nosso aqui hoje. Então, o que é um romance contemporâneo hoje? É o jeito que os romances que são escritos hoje. Daqui 100 anos, os nossos romances vai ter outro nome para eles. Entendeu? Daqui 100 anos, as pessoas vão estudar o jeito de escrever da nossa época, né? Desse aí, vamos dizer, os anos 2000, 2010, 2020, 2030, e já vão dar um outro nome para isso aqui. Certo, pessoal? Então, o que acontece? Contemporâneo é para nós hoje. Ok? A música contemporânea é o jeito de cantar hoje. A moda contemporânea é o jeito de vestir, de usar hoje. Romance contemporâneo é o jeito de escrever de hoje, do nosso momento. Depois que passar nossas gerações, daí 50, 60, 70 anos, se alguns estiverem vivos, claro, de vocês, vão ver que vai ser muito diferente de hoje, né? Daqui você, Deus dando vida e permitindo, quando você chegar a uma idade de 60, 70 anos, você vai observar que é muito diferente, né, do que é hoje. Então isso é contemporâneo. Para nós, falar em contemporâneo é falar o agora, certo? O momento agora. Policial, aventura, ficção científica, está dentro do contemporâneo ainda, ok? Será que eu tirei a dúvida do aluno que tinha dúvida? Depois aqui tem um aluno que pede alguns exemplos de romances psicológicos para a gente ler. Posso, por exemplo, a gente tem que ver um que está no nível de vocês, que não é muito difícil para vocês. Me lembra aqui um que adequa ao nível de vocês, que vocês podem ler, por exemplo, alunos na faixa etária que vocês estão no 8º ano, A Culpa é das Estrelas, né? Culpa das Estrelas, né? Misturando, perdão. A Hora da Estrela, né? Porque o nome parece A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. É muito bom. Mas eu vou pesquisar alguns que adequam à faixa etária de vocês, porque assim, tem outros que são mais pesados, né? E a gente não pode indicar também para um nível de vocês assim que vocês podem achar difícil e tal. Então, A Hora da Estrela é o primeiro que me vem em mente aqui, que eu tenho certeza que cabe bem, né? E a gente vai ver outros depois. O que mais, pessoal? Mais dúvida? Mais alguma coisa? Depois eu falo do teste, viu, pessoal? Tem alguns alunos perguntando do teste. Eu vou falar, tá? Depois, ao concluir, eu torno a retomar essa questão do teste. Vamos ver, focar aqui no romance. Então, vamos recapitular para a gente encerrar, pessoal. Já está aproximando da hora da gente fechar já, né? Vamos lá. Recapitulando. A palavra romance vem do latim. Há duas ideias. Uma que era o romanço, um jeito de falar que surgiu do latim, né? E aí as pessoas escreviam naquela língua e o nome colou. Escreveu um romance. Depois evoluiu para romance. Ok. Uma outra ideia é que a palavra vem de românicos, né? Que era um jeito de escrever. Seja como for, as duas vêm do latim. Ok. O romance, pessoal,
ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Havia histórias antes do romance. Na Idade Média já havia as novelas de cavalaria, mas o romance ele vai se estruturar como um gênero textual mesmo, com características, no século XIX, final do século XVIII, início do século XIX. No Brasil, que é o nosso interesse, o primeiro romance é publicado em 1843 por Teixeira e Souza, O Filho do Pescador. Ele não foi muito bom, não foi muito aceito, tinha alguns defeitos. E em 1844, Joaquim Manuel de Macedo publica A Moreninha, que aí foi um grande sucesso. Esses são os dois primeiros romances do Brasil. Aí a partir daí, nunca mais parou e até os dias de hoje é publicado. Os primeiros romances não eram livros, editado em livro, ia lá na editora, né, combinava, pagava, quero tantos livros, pagava, entregava e ele ia vender. Não. Os primeiros romances eram publicados em folhetins. E o que eram folhetins? Era uma parte do jornal, ok? E aí o autor lá entregava o capítulo para o jornal publicava aquilo, as pessoas compravam o jornal, lia aquele capítulo e no outro dia tinha que comprar o jornal para continuar a leitura. Esses eram os folhetins. Então ele não pegava o romance inteiro na mão, como você pode pegar hoje e ler o tanto que você quiser, né? E a hora que você quiser. Não, aquele lá ele tinha que esperar o jornal lançar ou publicar o jornal, a edição do dia, e aí lá estava a continuação. E aí o que acontecia? Se ele deixasse de comprar o jornal em um dia, ele perdia aquilo lá, né? Ele perdia a história daquele dia, ok? Depois começou o livro, começou a publicação do livro. Muito bem. Os primeiros, a estrutura, a característica do romance tem 3 características principais. Todo romance é narração, certo? Todo romance tem que ser narrativo. Vários conflitos, ou seja, várias situações ali se cruzando, se entrelaçando, né? Vários problemas, conflitos se entrelaçando. E um grande destaque, maior destaque para os personagens. Então essas são as características do romance. Por isso que é uma narrativa longa, extensa, maior do que o conto, do que a fábula, a crônica. Tem vários conflitos, isso torna ela longa, e muito destaque para os personagens. Os tipos de romance primeiramente foram urbano, retratava a cidade, regionalista, retratava uma região, e indianista, que retratava o índio, o contato com a natureza. Ok? Depois vem ficção científica, que fala do futuro, o futuro imaginário, em que o escritor imagina a situação, usa máquinas, eventos, aspectos da ciência que ainda nem existe, e ele inventa aquilo lá. Ficção. Daí o nome vem ficção, que é inventado, científica, porque usa elementos da ciência, tecnologia. Policial, retrata essa questão de investigações em relação ao crime, ok? E também o romance de aventura, que retrata as viagens, as aventuras, as descobertas, né? O psicológico retrata o mundo interior dos personagens, né? O modo de pensar, o modo de comportar. E chegamos ao romance contemporâneo, que é uma mistura de tudo isso. O romance contemporâneo é essa, vamos dizer, essa salada aí, essa mistura de tudo isso aí. Certo, pessoal? Que aí envolve autoajuda, também sim, tem muitos alunos e que também procuram corresponder à altura. Então Deus abençoe. Qualquer dúvida lá, entre em contato. Fique com Deus, né? Que Deus abençoe, ilumine e até a próxima, se Deus quiser. Nós vamos encerrar.